O que acontece quando o pessoal de Wall Street decide comprar Bitcoin? Tipo, todo o Bitcoin? Pois é, nos últimos 3 anos a gente viu uma virada de chave gigantesca. O que era um ativo de nicho, coisa de entusiasta, de repente virou o principal jogo das maiores corporações do mundo. Bora entender como essa apropriação aconteceu tão, mas tão rápido. Pensa só, até ontem, uma empresa ter Bitcoin no seu balanço era uma atitude super ousada, quase rebelde. E agora? Agora é peça central na estratégia financeira de gigantes. A velocidade com que isso mudou de figura é o que torna essa história toda, assim, impressionante. Essa é literalmente a pergunta de US$ 1 trilhão. E a resposta mudou, viu? E muito. A gente não tá mais falando daqueles pioneiros anônimos em fóruns na internet. Hoje, os novos donos do Bitcoin são os nomes que a gente vê nos prédios mais altos de Wall Street. Então, bora colocar nome nesses gigantes. Quem são essas forças que estão agora mesmo redesenhando o futuro do Bitcoin? Olha, a lista pode surpreender muita gente. Olha só esse número. 1.360.000 bitcoins. E não, isso não é a soma de várias empresas, não. Essa é a fatia que só a BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, controla através do seu ETF. Para você ter uma noção do que isso significa, estamos falando de mais de 6% de todos os bitcoins que vão existir um dia. Tudo na mão de uma única empresa. Uma única empresa. E não é só BlackRock. O mais interessante aqui é a mistura de gente nesse jogo. De um lado, tem a MicroStrategy, uma empresa de software que na prática virou um fundo de Bitcoin. Aí do lado, os pesos pesados de Wall Street, como a própria BlackRock e a Fidelity, facilitando o acesso com os ETFs. E o mais curioso de tudo, o próprio governo dos Estados Unidos, que se tornou um dos maiores donos de Bitcoins. Sabe como? Confiscando de atividades ilegais. Cada um com a sua tática, mas o objetivo é o mesmo: acumular. Mas como a gente chegou nesse ponto tão rápido? Pode ter certeza que não foi por acaso. Foi uma sequência de eventos, uma verdadeira tempestade perfeita que abriu os comportas para o dinheiro institucional. Bora voltar um pouquinho no tempo para entender essa história? Tudo começou ali, quietinha, no inverno cripto de 2022. Enquanto os preços despencavam, só os que realmente acreditavam estavam lá, comprando na baixa, sem fazer alarde. Aí chegou 2023, o mercado começou a esquentar, muito por causa das compras da MicroStrategy, mas o ano da virada, o verdadeiro terremoto, foi 2024. Foi quando os ETFs foram aprovados nos Estados Unidos, derrubando a última barreira que segurava o dinheiro dos grandes fundos. E o que a gente vê agora, em 2025, é a consequência disso. Ter Bitcoin no portfólio de uma grande empresa deixou de ser exceção para virar a regra. Mas essa corrida pelo Bitcoin não acontece de um jeito só, não. É como se fossem 3 frentes de batalha principais e cada uma tem suas próprias armas e estratégias. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. A primeira frente, e talvez a que mais impactou, são os ETFs. A aprovação deles lá em janeiro de 2024 foi o grande gatilho. Pensa bem, antes, para um fundo de pensão gigante comprar Bitcoin era uma dor de cabeça, super complexo, arriscado. Depois da aprovação, ficou tão fácil quanto comprar uma ação da Apple. E isso, sério, mudou o jogo completamente. A segunda frente são os próprios mineradores. Antes, o normal era o seguinte: eles mineravam e já vendiam para pagar os custos de energia, equipamento, tudo mais. Só que a estratégia mudou. Agora, a palavra de ordem é Hold Ad, que na linguagem da comunidade cripto é basicamente segurar o ativo, não vender. Empresas como a Marathon Digital hoje guardam quase tudo o que mineram. Isso não só tira um monte de Bitcoin novo do mercado, como transforma os próprios mineradores em acumuladores gigantes. E por último, a terceira frente, os próprios governos. E cada um com uma estratégia bem diferente. A gente tem El Salvador, que compra Bitcoin todo santo dia, é quase um ritual. Depois tem o Butão, que fez tudo na surdina, usando a energia limpa das suas hidrelétricas para minerar em escala nacional. E os Estados Unidos? Bom, eles acumulam sendo o xerife do pedaço, confiscando as moedas de atividades criminosas. Então, quando a gente junta tudo isso, os ETFs de Wall Street trazendo rios de dinheiro, os mineradores segurando suas moedas e até governos entrando na jogada, o cenário fica bem claro. Isso aqui não é uma modinha passageira, é uma reestruturação profunda de quem controla um dos ativos que promete ser dos mais importantes deste século. E se ainda existe alguma dúvida sobre o tamanho dessa mudança, olha só esse dado final: 140. Esse é o número de empresas listadas em bolsa que hoje tem Bitcoin no caixa. E o mais impressionante, esse número mais que dobrou nos últimos 2 anos. Aquela discussão se as empresas iriam ou não adotar o Bitcoin, acabou. Já adotaram.
essa frase resume a história toda, né? O Bitcoin deixou de ser aquela aposta de alto risco de algumas poucas empresas e virou uma estratégia financeira séria, consolidada. Essa jornada, sabe, de sair da margem e ir para o centro do sistema financeiro, parece que ela se completou. E tudo isso leva a gente a uma última pergunta. Se os maiores nomes do mercado financeiro global mal chegaram na festa, se as empresas e até os governos estão só no comecinho dessa acumulação, fica a dúvida, será que toda essa revolução que a gente viu nos últimos 3 anos foi só o aquecimento? Talvez a verdadeira era institucional do Bitcoin, aquela para valer mesmo, ainda esteja por vir.